portal PubMed, base Medline, via portal da PubMed. Mas antes vamos passar pelo quadro estruturado, nosso quadro de pesquisa estruturada, PICO, e vamos também vamos dar uma passada também nos descritores, que é para a gente montar o nosso quadro. Quem conseguir acompanhar fazendo, tiver com 2 dispositivos, eu creio que dá para tentar fazer a prática junto aqui, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Primeiro, eu vou apresentar para vocês o meu quadro de pesquisa estruturada. É aquele quadrinho da PICO. Todo mundo está visualizando aí o quadrinho? Me deem um feedback aí. Sim. Quadro de questão, esse aqui é o quadro de pesquisa estruturada. Eu já apresentei ele na nossa reunião passada, naquele material teórico. Vocês estão lembrados? Estão lembrados? Sobe um pouquinho a aula, por favor. Subiu um pouquinho o quadro? Isso. Eu tô deixando ele aqui para apresentar a pergunta. Depois que eu vou subir. Não, sim, para a gente. É que eu queria. A gente está vendo lá em cima a barra de ferramentas toda e só está vendo. Não está vendo a pergunta. Mas vocês estão vendo a parte que está quadro de pesquisa estruturada, PICO e a pergunta. Isso, e toda a barra de ferramenta lá em cima. Tá, mas é isso. Como é que eu tiro barra de ferramenta? Aqui. Espera aí. Ocultar. Ocultar a barra de ferramentas. Não ocultou. Mas, a princípio, o que eu preciso que vocês entendam é a pergunta e como nós vamos estruturar a população, ok? Então, vamos lá. Essa pergunta aqui é uma pergunta de uma revisão sistemática que eu estou elaborando, já está em andamento, já está com o protocolo já tinindo, tá? Com a seguinte pergunta: o treinamento de força é efetivo para a diminuição do risco de queda em idosos? Esqueci de colocar aqui o interrogação. Eu segui aqueles 2 pontos que a gente já conversou, né? Eu já reforcei várias vezes, que é, primeiro, verificar se tem estudos primários que respondem a essa pergunta de pesquisa. Eu achei alguns. E depois verificar se existem revisões temáticas com a mesma pergunta. Tem revisões temáticas parecidas com a pergunta relacionada não ao treinamento de força, mas ao exercício físico em geral. Então, deu para a gente continuar com a revisão, com a nossa pergunta, né? Com a nossa revisão sistemática. Então, nós temos aqui o nosso P, que é idosos. Tá? Aqui o P. Nós temos a nossa intervenção, que é o treinamento de força. Vou colocar aqui em verdinho. E nós temos aqui o nosso desfecho, que é diminuição do risco de quedas. Vou colocar nesse azul esse azul clarinho aqui. Então, nós temos aqui o nosso P. Lembra que eu falei que a gente tem que montar uma estratégia de busca para cada letrinha do PICO, para cada letra do acrônimo PICO. Então, aqui, eu coloquei a palavra-chave, que é idosos, e os descritores, tá? Que eu vou lá nos descritores em ciências da saúde. Lembra que eu disse também que os descritores de ciências da saúde são como se fossem etiquetas dos termos que estão presentes nos artigos indexados? Tá? São os termos de identificação. E nós temos os sinônimos. Esses sinônimos a gente pega lá no DEX também. Nós temos o MeSH Terms, tá? O MeSH, que é o vocabulário controlado da PubMed, que é a base, o portal que nós vamos elaborar a estratégia de busca, que é a estratégia de busca padrão, e os Anti-Terms que eu consigo no DEX e consigo no PubMed, sendo que eu aconselho não só olhar o DEX, né, os disponíveis no DEX, mas também olhar o do PubMed. Costuma o PubMed ter alguns Anti-Terms a mais, tá? Diferentes. Então, vamos começar. Tá? Vocês acham melhor eu
fazer P e agora ir lá para o DEX, ou vocês querem olhar o quadrinho todinho e depois a gente faz aqui como exemplo da população? Qualquer uma das formas é melhor. É melhor não. Não tem problema. Talvez seja interessante dar uma visão geral sobre tudo e depois aprofundar em cada ponto. Tá, em cada a gente não vai ter tempo. Mas em uma letrinha, pelo menos. Vamos lá, então. Aqui, nos entreterms, eu já fiz meio que uma combinação com o operador booleano OR, tá? Vocês lembram que o OR é o operador booleano que eu vou utilizar dentro de cada letrinha. Lembra disso? Então, dentro de cada letrinha, eu utilizo o operador booleano OR. Entre as letrinhas, eu utilizo o operador booleano AND. Tá? Então, aqui dentro do P, eu vou colocar OR. Como a minha estratégia de busca que eu vou elaborar hoje, ela é portal PubMed, tá? Eu não vou utilizar os termos em espanhol, nem os termos em português, nem os sinônimos. Eu só vou utilizar os termos em inglês. Por isso que essa mini estratégia ficou pequenininha. Eu usei o termo mesh, coloquei entre aspas, e o entreterms, que é elderly, tá? Só que vai ter uma especificidade, tá? Para fazer essa estratégia de busca que nós vamos, para elaborar essa estratégia de busca, nós vamos ver quando eu entrar lá no site da PubMed, tá? Então, vamos passar agora para o intervenção. A minha intervenção é o quê? A minha intervenção é treinamento de força. Aí eu tenho que ir lá no DEX, verificar se tem o descritor treinamento de força, tá? Aí eu vou encontrar resistance training, tá bom? Só que eu não posso colocar como palavra-chave só treinamento de força. Por quê? Porque tem artigos que utilizam como descritor, como palavra-chave, palavra-chave, o treinamento resistido. E tem artigos indexados que colocam força muscular, tá? Não vai ser o caso da nossa estratégia de busca de hoje, que é só PubMed, que é só termos em inglês. Mas se eu for elaborar uma estratégia de busca para a BVS, portal da BVS, para esporte discos e tal, uma outra base que não exige somente termos em inglês, eu posso utilizar essas palavras, eu acrescento essas palavras-chave aqui, mesmo que elas não tenham um DEX correspondente. Ok? Deu para entender essa parte? E aqui Carlos, só uma pergunta. O I quer dizer o quê mesmo? Variável interveniente ou o quê? Intervenção. Intervenção, né? Uhum. Professor? Pode ser interesse também, né, professor? Ou não? Como? Não, interesse. E não pode ser interesse também? Na Pico, para revisões sistemáticas de intervenção, não. Revisões sistemáticas de intervenção, só intervenção. Mas e o observacional, pode ser? Aí vai depender da pergunta. Porque, como eu disse, eu ainda não consegui fazer um curso de revisões sistemáticas para estudos observacionais. Então, eu sei que a PECO ela é adequada para a pergunta PECO, né? Ela é adequada para estudos observacionais. No caso, é exposição, ao invés do I. É o E. Agora, prova pode ser que tenha outro tipo de pergunta para os estudos observacionais. Aí, no caso, entra a questão do interesse. Então, assim, eu só vou deixar claro para vocês aqui que tudo que for relacionado a estudos observacionais, eu não sei especificamente se existem mais ferramentas, mais perguntas, porque aqui a gente vai tratar especificamente de revisões temáticas de estudos de intervenção, que utilizam ensaios clínicos randomizados ou quase randomizados. Ok?
Entendi. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se é isso que você está explicando aí. Sabe aqueles descritores que no Dex eu achei em português? Se eu for fazer pesquisa no PubMed, eu coloco eles em inglês porque está diferente do que eu achei no Mesh ou não? Você pode colocar o descritor em inglês lá no PubMed. Tá. Uhum. O que eu achei Agora, nos pode ser que você descritores... não encontre um mesh correspondente. Pois é, eu não encontro... Quando idoso, que também é a minha população também é idoso, eu não vou pegar, por exemplo, esses sinônimos aqui e traduzir para inglês para pesquisar no PubMed, não. Não precisa. Não precisa? Você vai trabalhar só com elderly. Ah, então tá. Então Ok? eu posso usar só a sugestão que o mestre me deu mesmo. Só a sugestão que o mestre deu. Ah, A então gente tá. está elaborando a estratégia de busca para a base da PubMed. Isso, aham. Para o portal da Não, PubMed. eu fiz assim mesmo, era só uma Agora, dúvida. quando você for traduzir essa estratégia de busca que a gente chama de padrão para outras bases, aí você pode acrescentar. Principalmente se for LILAC, que é literatura latino-americana, porque aí ela vai aceitar termos em inglês, termos em espanhol, termos em português, ok? Entendi, então tá ótimo. E aqui, de acordo com a Obrigada. pergunta, o nosso comparador não se aplica, tá? Apesar de que, quando eu for selecionar os estudos, eu vou encontrar estudos que utilizaram um grupo controle e idosos sedentários, tá? Comparando com o treinamento de força, né? Que é o controle, o comparador, né? No caso, o controle. Mas aqui não se aplica, porque senão vou especificar muito a minha estratégia de busca. Tá? Eu não vou tornar ela tão abrangente. O objetivo é tornar ela abrangente, sensibilizar. Tá? Então, eu coloquei não se aplica. Centralizar aqui. E aqui que vem uma situação que a gente precisa ter um pouquinho de experiência. É aí que entra também a ajuda fundamental de uma pessoa da área da biblioteconomia, né? Que tem essa, vamos dizer assim, essa sacada, né? Porque eu vou falar. É o quê? O nosso desfecho ele é diminuição do risco de quedas. Então, risco de quedas. Eu vou colocar aqui risco de quedas, só que eu não encontro um descritor correspondente risco de quedas, tá? Mas eu encontro fatores de risco e eu encontro acidentes por quedas. Então eu coloco risk factors e accidental falls, ok? Como mesh também, tá? E aqui o termo em espanhol para as duas palavras-chave, para os dois descritores. Que risco de quedas especificamente eu não vou encontrar. Então, quando você não encontra o descritor específico para sua intervenção, ou desfecho, ou população, aí você tem que pensar um pouquinho, pensar, peraí, deixa eu ver, qual sinônimo que eu posso utilizar aqui, qual palavra que também pode entrar aqui e que não vai alterar tanto a minha pergunta, que vai ter dentro do contexto. E aí você vai fazendo essa jogada e aí você pode ir achando os termos como descritores, ok? Deu para entender isso que eu falei? É porque isso daí deixa a gente até um pouco nervoso quando a gente começa a elaborar a estratégia de busca, porque dependendo da pergunta, a gente joga lá no Dex e não acha o descritor correspondente. Joga lá no Mesh e não tem o Mesh Terms. Não tem o Mesh. A gente fala, caramba, gente, o que eu vou fazer? Não vou elaborar a estratégia de busca, não vou mais fazer revisão sistemática? Não é bem assim. Eu tenho que ir lá na minha pergunta e verificar. No caso aqui, fatores de risco, está de acordo. E acidentes por quedas também está de acordo. É lógico que vai ficar uma busca muito abrangente, vai buscar muita coisa, tá? Vai explodir bastante. Mas, né, quando eu não encontro descritores, eu tenho que fazer essa jogada. E aqui, o fatores de risco, eu perguntei a um amigo que já está mais habituado
a esse tipo de pergunta, que trabalha com idosos, com risco de quedas. Aí eu reforço a importância na equipe também de ter das pessoas serem especialistas naquela temática, tá? De você consultar um especialista na temática, porque nesse caso aqui ele pode te dar uma luz. Se o descritor você não encontra o descritor correspondente, ele fala, pô, coloca essa palavra aqui, quem sabe tem um descritor, e aí ele entra na sua estratégia de busca. Ok? Deu para entender? Podemos ir lá para o DEX? Carlos, só um chatinho. O C se refere aqui, então? Controle ou comparador? Comparador ou controle? Tá. Como você botou o NA aí, qual seria o exemplo sem o NA, que tivesse um controle ali, por exemplo? Olha, eu não vejo exemplo, porque eu posso colocar aqui idosos sedentários, mas você já tem idosos aqui no P. E se eu for colocar sedentários aqui, eu vou especificar muito a minha busca. Por quê? Porque quando eu combinar as letrinhas, eu vou ter que colocar o AND. Aí eu vou me limitar a encontrar aqueles estudos que teve o comparador. Tá. Para entender? Então, aqui o Randomized Control Trial, ou seja, os testes randomizados com grupo controle. Ou seja, seria uma opção desse controle aí, ter grupo Sim. controle? Se você encontrar um estudo que tem o grupo controle, lógico que ele vai entrar. Se ele responde a sua pergunta... Não, sim. O que eu estou pensando aqui é, por exemplo, botar esse Olha só, termo. eu vou te dar eu vou por uma experiência prática. Tá. Eu só coloco o comparador quando eu estou comparando 2 protocolos, 2 testes, 2 treinamentos, 2 métodos, tipo treinamento de força versus treinamento aeróbico, para diminuição do risco de quedas em idosos, uma coisa mais ou menos assim. Tá? Tá, entendi. Porque senão, porque neste caso eu estou comparando dois treinamentos, 2 métodos, 2 protocolos, 2 testes. Nesse caso, aqui eu posso encontrar estudos que utilizam comparador como não. Tá? E aí, no caso, eu limitaria a minha busca, porque entre as letrinhas eu uso o AND. Aí, quando eu rodo com o AND, ele só vai buscar aqueles estudos que tenham treinamento de força, AND risco de quedas, AND idosos, aí AND sedentários, idosos sedentários, aí vai ficar muito artigo de fora aí que poderia entrar na sua estratégia de busca. Deu para entender? Entendi. Por isso que eu não uso comparador. Mais uma pergunta. O OR é querer observado, não é isso? Como é que é? O O? Ó. O O é de outcome, desfecho. Sim, então seria variável dependente, né? Variável dependente. Ok. Ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui treinamento de força. Vamos lá. Treinamento de força. Agora quero compartilhar a tela aqui. Espera aí, deixa eu ver. Tem que vir aqui. Tem que descompartilhar aqui, né? Vamos lá, então.
Estão visualizando aí a página do DEX? Sim. Beleza. Sim. Então, aqui, ó, no DEX, tá? Eu achei legal porque aqui está disponível o chat, né? Depois eu coloco no chat ou no grupo aqui esse link. Então, eu vou aqui na página dos descritores, eu tenho esses tipos, né, de busca aqui, ó. Algum termo exato, descritor ID, código hierárquico. Eu não vou preocupar com esses de baixo aqui, tá? Só vou fazer com anyterm, tá? Então, venho aqui em anyterm, porque se eu clicar aqui, ó, vai aparecer eles aqui, ó, tá? Eu não vou embaixo, só fico aqui do jeito que aparece para mim, eu vou deixar. Aí eu vou colocar aqui, copiando aqui o link. Treinamento de força. E vou buscar. Olha o que aparece. Já aparece para mim um termo só, tá? Um descritor só, que é resistance training, em inglês, em treinamento de força, em espanhol, treinamento de força, e um descritor em francês. Eu nunca utilizei nas minhas revisões, na minha estratégia de busca, o termo em francês, tá? Fica opcional aí de cada um, principalmente se já sabe que tem artigos que estejam só em francês e responde a sua pergunta. Então, tem que colocar o termo em francês, né? Mas, se ele tem o abstract em inglês, então, creio que mesmo não colocando o termo em francês, você vai conseguir recuperar, tá? E aqui eu tenho, tá? Os entreturns, que é lá para o PubMed, tá vendo? Ó? Isso aqui tudo, ó. Aí você vai fazer aquela pergunta. Eu preciso usar isso aqui tudo? Depende da sua pergunta pico, tá? No caso da nossa pergunta pico, que é o treinamento de força efetivo para a diminuição do risco de quedas em idosos, eu utilizei esse aqui, Strength Training, Train Resistance, Train Strength, somente, porque os outros estão mais relacionados a programa de força, de levantamento de peso, tal, etc. Ok? Então, eu só utilizei esses 3 aqui, mais o Resistance Training, né? Só lembrando que se eu for fazer uma pesquisa na Lilacs, BVS, através da BVS, eu coloco em treinamento de força, treinamento de força, tá? Que é o descritor em português. Vamos só fazer mais uma aqui. Vou colocar aqui fator de risco, que é o desfecho. Vou colocar aqui para vocês terem uma noção. Ó. Risco de quedas. Olha lá, ó. Não encontrei resultados. Vou colocar risco de queda. Também não encontrei resultado. Poxa, mas esse é o meu desfecho. E aí? Parei, não vou mais fazer revisão sistemática, não vou mais elaborar estratégia de busca. Não, vai na pergunta, veja qual termo que você pode buscar aqui que esteja no contexto. Então, fator de risco. Eu encontrei o quê? 2 descritores. Só que esse primeiro aqui não tem nada a ver, lá. Tem nada a ver. Aí eu vou no segundo, que é Risk Factors. Que aí eu tenho os mesh, né, os entreterms, para o mesh. Eu tenho aqui os sinônimos do descritor em português. Ah, aquela pergunta, eu preciso colocar todos os sinônimos? Não, vai depender da sua pergunta. Mas no nosso caso aqui, a gente vai colocar esses descritores aqui, esses entreterms, porque nós vamos montar uma estratégia de busca da PubMed, ok? Beleza?
Alguma pergunta? Porque agora nós vamos passar para a PubMed para a gente elaborar na prática aí a nossa estratégia de busca. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida aqui com relação ao DEX? Podemos seguir? Nenhuma dúvida? Alguém está conseguindo... Olha, eu tenho uma dúvida. Espera aí, eu tenho uma dúvida. Então, a pesquisa da PubMed, ela vai ser diferente da pesquisa do DEX? Não, o DEX, a gente pesquisa no... Vai ser diferente. Na PubMed, eu já vou montar a estratégia de busca. Aqui eu não estou elaborando a estratégia de busca. Aqui eu estou fazendo uma pesquisa dos descritores que vão entrar na minha estratégia de busca. Tá, quais descritores podem ser usados. Isso, vamos dizer que o DEX, ele é uma preliminar à elaboração da estratégia de busca. Eu preciso consultar o DEX para verificar, como você bem disse, quais descritores entrarão na minha estratégia de busca. Se eu for elaborar uma estratégia de busca da Embase, eu vou pesquisar no Entry, tá? Aqui eu poderia ir direto. Vocês podem fazer aquela pergunta assim: já que hoje nós vamos elaborar uma estratégia de busca da PubMed, eu não poderia ir direto no Mesh? Poderia ir direto no Mesh, mas eu apresentei esse quadro de pesquisa estruturada, que é um quadro geral que a gente monta, um quadro preliminar, antes da estratégia de busca, porque aí ele vai servir para qualquer base que a gente for elaborar a estratégia de busca. Tá bom? Professor, oi? eu posso lhe fazer uma pergunta mais específica sobre o meu objeto de estudo? Pode. É porque eu estou com dificuldade de definir alguns termos aqui. Porque que acontece? O que a gente vai procurar saber com a nossa revisão? A gente vai procurar artigos que fizeram validação de protocolos de autonomia funcional. É isso. Então, a gente vai querer comparar eles, e esse critério de comparação vai ser, no caso, a execuibilidade, e a gente vai ver os aspectos de validação referente à fidedignidade, objetividade e reprodutibilidade. Aí eu já sei que meu P é idoso, que meu I é autonomia funcional, e eu não sei se eu estou errada em dizer que o meu desfecho seria essas variáveis de validação. Seria isso? Olha, qual que é a sua pergunta? Primeiro você tem que definir a pergunta. Não, eu ainda não tenho uma pergunta fechada. Porque eu fiquei assim, eu vou colocar uma pergunta, qual o melhor protocolo, não sei, ficou solto para mim. Defina a pergunta primeiro. Aí depois a gente vai identificar o P, a população, a intervenção e o desfecho. E o comparador, né? No caso, você vai comparar testes, né? Vou comparar artigos de validação de protocolos. Você vai comparar artigos. Isso. No caso, porque os artigos têm os estudos de validação, né? Referente aos protocolos. Artigo que eu falo... Você tem que ter uma dúvida. É a primeira coisa. Então, a minha dúvida é, qual que é melhor? Então, você vai comparar qual protocolo de validação, quais protocolos de validação. Esquece artigos. Sim. Protocolo X versus protocolo Y é mais fidedigno para melhoria da autonomia funcional em idosos? No caso, eu não tenho como saber se tem 1 e 2, entendeu? Primeiro eu tenho que saber quais tem, para depois comparar. Então, segue aqueles 2 primeiros passos que a gente já conversou aqui. Primeiro, verificar se existem estudos primários que respondem a sua pergunta. Que eu tô chutando, mas não é que eu tô chutando, eu analisei pelo que você falou e tentei elaborar mais ou menos uma pergunta aqui, superficialmente, né? Uhum. E aí, você tenta elaborar essa pergunta dentro do que você está me dizendo, e daí você vai, primeiro, verificar se existem estudos primários que respondem a essa sua pergunta. Ok, existem? Beleza. Segundo passo,
verificar se existe revisão sistemática com a mesma pergunta. Provavelmente não vai ter. Então, segue adiante. Aí você tendo a pergunta, fica mais fácil identificar o pico. Entendi, é porque eu estou justamente com dificuldade de elaborar a pergunta. Eu já consigo, com maior facilidade, discriminar o meu P, o meu I, mas a pergunta que eu estou engatado. Mas Porque a pergunta ela é a primeira coisa que a gente elabora. Primeiro a pergunta. Aí depois eu vou seguir aqueles 2 passos. Deu tudo ok? Sigo na minha revisão sistemática. Eu vou discriminar o meu P, meu I, meu C, meu O. Quando vem o caso, se for estudos observacionais, é outro tipo de pergunta. Uma revisão sistemática com estudos observacionais. Se for revisões sistemáticas de... Como é que fala? Me parece prognóstico, alguma coisa assim, é outro tipo de pergunta. Mas no nosso caso aqui é a pico, ou no máximo a picote, ou picos, que entra aí o tipo de estudo. Mas eu, pessoalmente, eu não coloco o tipo de estudo, não. Eu deixo para filtrar depois. Desculpa, sem querer atrapalhar, mas já atrapalhando, são 10:50. Até que horas vai a aula, Luz? Olha, a gente vai passar para a PubMed agora. Aí na PubMed a gente vai só montar a estratégia de busca. Eu queria fazer uma observação rapidinho em relação à colega que falou. Quem foi mesmo? Sou eu, Maura, Rafaela. Opa! Bom, deixa eu te falar um negócio. Eu trabalhei com validação na minha dissertação de mestrado e doutorado também. E o que acontece é o seguinte: para cada instrumento de avaliação que você vai desenvolver, você vai ter um processo que não é necessariamente o mesmo, mas existem etapas. A gente não diz que o negócio está válido, a gente diz que está dentro do processo de validação. Então, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois, em off, tá? E eu acho que eu posso te ajudar em algumas coisas, principalmente porque, pensa numa coisa, se você faz exercícios de corrida de 20, de 10, de 30, de 50 e de 80 metros, de 100 metros, esse método de treinamento de corridas rápidas vai te melhorar para o seu objetivo, que é correr uma prova de 100 metros. Agora, se você vai correr uma prova de maratona, muito pouco vai te adiantar alguma coisa. Então, é aquele negócio, o método que você vai estar usando para validar, ele vai te dar respostas específicas para aquele momento específico do processo de validação, entendeu? Então, não tenta pensar na validação como uma coisa acabada, fez, acabou. É um processo. Cada vez que os outros replicam para determinada população ou para outro, você vai conseguindo mais dados para corroborar ou não com as avaliações de validação anteriores, entendeu? Tem um livro bem interessante que eu converso contigo depois, eu te passo, vai ser uma leitura muito boa, muito esclarecedora para você. Tá? Tá bom, Maura, obrigada. Mas aí, olha só, isso aí eu reforço, a partir da fala do Mauro, a importância de ter na equipe que vai elaborar a revisão sistemática uma pessoa que tenha a expertise naquela temática, entendeu, Rafaela? Então, o Mauro pode aí depois te dar uma ajuda para você elaborar e estruturar a sua pergunta. Tá, excelente. Vou querer essa ajuda sim. Obrigada, gente. Então, eu vou continuar aqui. Vamos para a PubMed agora. Deixa eu só fazer uma pergunta. Estão visualizando o PubMed? Ou continua no Dex? Sim. PubMed. Beleza, então. Então, vamos lá. Na PubMed, primeiro, eu preciso identificar os meus meshes, tá? O meu vocabulário controlado da PubMed. Então, primeiro, eu não vou aqui
em Advanced, em busca avançada, tá? Eu vou, né, subir um pouquinho aqui e vou em Mesh Database, ok? Então, fui lá. Pegaram aí? Então... Não. Não, professor, você pode repetir, por gentileza? Ó, deixa eu voltar. Só um instantinho. Na busca que eu fiz no Google, eu botei só PubMed e Mesh. Você já cai direto ali nas opções do Google para ver o Mesh do PubMed. Não, você vai na página da PubMed, ó. Esse link aqui, ó. PubMed. É um outro caminho que eu estava falando, mas tudo bem. Não, você tem que vir para aqui, Mauro. Só vai dar certo nesse. Eu cheguei nessa página que você quer, do Mesh, por outro caminho, escrevendo somente PubMed e Mesh. Não tem problema. Mas aí você pode, ó, na medida que você está na página da PubMed, você desce e vai no Mesh. Ó, Explore, Mesh Database. Cliquei. Ok, estou no Mesh. Aqui eu vou colocar o meu descritor que eu encontrei lá no Dex. Descritor em inglês, porque PubMed é só em inglês. Então, Resistance Training. Ok? Resistance Training. Busquei. Olha lá. Aí eu vou conferir aqui se está de acordo, se é esse termo mesmo. Está de acordo. Eu desconsidero esses qualificadores aqui, porque se eu clicar nesses qualificadores, a minha busca vai ficar muito específica. E para revisão sistemática, eu preciso de uma busca sensibilizada, mais abrangente. Mas eu vou me atentar para os entreterms, que aparentemente são os mesmos que o Dex me forneceu lá, com relação ao descritor em inglês. Mas deixa eles quietinhos aqui, tá? Que primeiro eu tenho que identificar o meu termo mesh, porque ele vai entrar na minha estratégia de busca, tá? Então, é só eu vir aqui nesse quadrinho aqui, ó, tá vendo? Da minha direita. PubMed Search Builder. E eu vou adicionar, ó. Adicionei. Aqui está o meu termo mesh. Beleza? Então, eu vou copiar aqui. Tem que ser daqui, meu termo mesh. Copiar. E lá no meu quadro, vocês estão visualizando o quadro? Estão? Acho que não. Não tem problema, não. Depois eu vou explicar. Vou colocar aqui o meu mesh term. Professor, acho que está dando um pouco de delay. Não sei se todo mundo está percebendo isso. Agora apareceu aí o Resistance Training. Onde Tá. Agora sim. Tá no quadrinho agora. Tá, então o que eu faço? Eu vou dar uma dica para vocês. Quando for elaborar uma estratégia de busca, no caso para PubMed, que é a padrão, e depois você vai traduzir para as outras bases. Abre um documento em Word, tá? Abre um documento em Word. Eu vou compartilhar aqui então para vocês verem o que eu fiz. Aí você vai pegar esse Resistance Training Mesh aqui, ó, que eu adicionei, tá? No quadrinho, vai copiar, tô repetindo, e vai colar no documento Word. Tá? Eu vou compartilhar aqui para vocês verem o documento em Word, tá bom? Ó. Já está aqui bem, ó, estratégia de busca, Medline, via portal da PubMed. Coloquei a data, que eu tenho que colocar a data. Aí eu vou colocar aqui, ó, o Resistance Training é minha intervenção, certo? Vou colocar o I e vou dar mais um espaço para não ficar muito apertado e vou colocar conjunto 1 e coloquei o meu mesh.
Eu posso até escrever intervenção também, para ficar mais claro, né? Mas geralmente eu deixo o izinho, só o i, tá? Coloquei conjunto 1, beleza? Todo mundo acompanhando? Todo mundo acompanhando? Sim. Ok. Então Sim, eu vou voltar lá agora. Vou descompartilhar aqui. Vou lá no meu Mesh. Estão visualizando aí PubMed novamente? Sim. Eu vou lá nos meus Entreterms. Lembra que eu disse que aqui em cima você desconsidera esses subheadings, que são os qualificadores. Desconsidera. Vou nos Entreterms. Ó, aqui, ó, tá? Aí eu vou copiar esse daqui, esse daqui, esse daqui, somente, porque os outros estão relacionados a levantamento de pesos. Então, eu já vou copiar os 3 que estão aqui na sequência. Vou descompartilhar de novo, porque parece que se eu for direto não dá. Deixa eu ver aqui. Vou no meu documento Word. Colei os 3, ok? Só que esse aqui é meu termo mesh, não é? Que eu copiei lá do box, daquele quadrinho. Esse termo mesh aqui eu tenho que deixar. Só que eu vou repetir. Dentro das letrinhas eu não coloco o operador booleano OR. Então, vou colocar OR. E vou repetir o termo aqui, mas sem ser mesh, tá? Se forem me perguntar por que você está fazendo isso, é porque tem que ser assim, tá, Gelli? Porque tem que ser assim, senão você não vai conseguir explodir os termos. Então, ó, copio de novo aqui, e agora eu vou combinar com os entretanto. Então, vou vir aqui, ó, esse daqui, coloco entre parênteses, entre aspas, desculpa, OR, com esse aqui, OR, combino com esse aqui. Se ele tem a vírgula, training, vírgula, strength, eu tenho que deixar a vírgula, não posso modificar nada. Como eu gosto de tudo certinho, vou colocar para Professor, tem que ser Oi? com a inicial maiúscula do jeito que está também? Não, pode ser minúsculo. Ah, tá. Tá? Pode ser minúsculo. O OR pode estar em minúsculo, pode estar em maiúsculo. Então, eu montei o meu conjunto 1 da intervenção. Tá? Então, eu estou colocando a intervenção como modelo, como primeiro, né, nosso primeiro exemplo. Só que aqui a gente já passou o carro na frente dos bois, né? Eu tenho que fazer da minha população. Eu tinha que fazer da minha população primeiro, mas como a gente já estava lá no Resistance Training, aí já passamos para a intervenção. Mas vamos fazer da população? População, qual que é meu mesh? Aged, né? Então, vem aqui, copio. Vou lá descompartilhar de novo. Tem que fazer esse vai e volta. Venho aqui. Peraí, aqui. Vou lá no... Aí eu vou em outro mesh, tá? Eu vou digitar aqui, colocar aqui o relativo à minha população, ok? Busquei, encontrei 12 resultados. Carlos, qual que eu coloco? O que está relacionado à idade.
a idosos, desculpa. Pessoas, 65 anos e tal, porque os outros, ó, aqui é meia-idade, né? 80 anos para cima e tal, dental care, nada a ver. Eu tenho que olhar todos eles, porque se tiver mais de um que eu possa utilizar, eu tenho que colocar os dois. Mas aqui é só age. Clico nele. Tá tudo ok. Desconsidero os qualificadores. Aqui eu vou limpar, tá, gente? Ele tinha registrado o anterior. Aqui ele só tem um entre terms. Eu, pessoalmente, quando só tem um entre terms, eu dou graças a Deus. Só tem elderly. Mas aí eu vou pegar o meu mesh term, que é obrigatório. Poder explodir os termos. Eu venho aqui, olha lá, age de mesh, copio exatamente como está aqui. Vou fazer aquele processo de novo. Venho aqui no meu quadro de pesquisa estruturada. Estão visualizando o quadro de pesquisa estruturada? Sim. População. Coloco conjunto 1. Coloco o meu... Dou um espaço, que aqui não tem problema eu dar espaço, porque isso aqui, o conjunto não vai entrar na minha estratégia de busca, tá? No quadro da estratégia de busca. O que vai entrar é só o mesh termo para lá. Então não tem problema dar espaço. Agora, se der espaço em qualquer parte aqui, vai dar ruim, tá? Então, colei. Exit. Só que é o seguinte, como eu passei o carro na frente dos bois, a gente já estava lá no Resistance Train, se aqui é meu conjunto 1, para não me confundir, eu chamo a intervenção de conjunto 2. Tá? Entenderam? Isso é uma questão para eu não confundir, não me confundir. Aí eu faço o mesmo processo daqui, ó. Copiei o termo, né, em inglês, sem ser o mesh term, o descritor em inglês, na verdade, né? Combinei com... Como já tem aqui no meu quadro, já estava pronto, para evitar que eu vá lá e tal, lembra que só tinha um entre terms? Que já tem aqui no meu quadro, eu sei, ó, que só tem um entre terms, que é elderly, tá? Aí é só eu ir lá direto. Copio e colo aqui. Aí eu vou padronizar aqui, para ficar tudo bonitinho. 12? 14. 14. Tá. Arial 14. Beleza. Agora o C não se aplica, tá? Eu posso colocar aqui. Como eu não preciso colocar, eu vou lá e no desfecho, né? Outcome. E vou fazer o meu outcome. Aí eu vou chamar de conjunto 3. Então, eu vou aqui no meu quadrinho direto, porque já está pronto, tá, pessoal? Mas o procedimento é o mesmo. Eu tenho que ir lá fazer... Eu vou fazer só do mesh, para reforçar ainda mais. Eu venho aqui no meu mesh, termo em inglês, né? Risk Factors. Copiei. Vou lá, agora eu vou agilizar aqui um pouquinho, para a gente não demorar. Vou lá no mesh novamente. Ó, vou fazer rápido aqui, para a gente não demorar. Apareceu 3, mas o que eu quero é esse daqui. Ok. Olhei os entretermos, tem um monte. Vou limpar aqui, mas vou adicionar o novo aqui. Copiei. Faço aquele processo de novo. Aqui. Tá aqui. Vou
copiar o termo em inglês, descritor em inglês, que o mesh eu já tenho, mas eu repito ele como descritor em inglês, sem ser mesh. Or, e vou ver os sinônimos, os entreterms. Como eu já tenho os entreterms aqui, ó, no meu quadro, que eu já deixei pronto, já separado pelo operador booleano OR, para ficar mais fácil, eu não preciso ir lá. Já copio aqui. Colei. É chato, tá, galera? Estratégia de busca, tá? É chato, dá trabalho, deixa a gente nervoso, mas ainda não tem uma ferramenta, pelo menos, né? Eu estou pesquisando aquela ferramenta que eu falei na última reunião, mas eu acho que ela não faz estratégia de busca, né, da forma que é para fazer. 14, tal. Eu tenho um pouquinho de toque, tá, pessoal? Por isso que eu gosto de tudo certinho. Assim. E eu tenho aqui mais um desfecho, que é accidental false, no caso do mesh, né? Mas eu não vou colocar, não, para a gente não estender muito. Então, vamos supor que eu só tenho um desfecho. A minha estratégia de busca está pronta. É isso aqui a minha estratégia de busca. Eu vou julgar, agora eu vou utilizar essa estratégia de busca para recuperar os artigos que eu preciso. Então, eu vou lá para o site da PubMed. Então, vamos lá? Então, eu vou aqui. Primeiro, eu vou pegar o meu conjunto 1, qual que é? Idosos. Copiei. Agora tem que prestar atenção, hein, pessoal? Agora é importante demais. PubMed, aqui. Só que eu não vou ficar aqui no mesh mais, porque eu já tenho os meus meshes. Né? Eu vou lá no site da PubMed. Volto. Aí eu vou em busca avançada. Caramba. Aí eu vou em busca avançada. Beleza. Agora sim eu vou utilizar a minha estratégia de busca para recuperar os artigos que eu preciso. Tá? Dica: toda base que vocês forem fazer a busca, faça o login, tá? Crie uma conta, porque aí você consegue ter um histórico das suas buscas. É muito importante isso. Eu fico logado em todas as bases que eu vou fazer busca, tá? Você vai ter o trabalho de criar uma conta, somente. Então, vamos lá. Olha só. Na busca avançada, tá? Eu tenho aqui todos os campos. Se eu colocar todos os campos, tá? Eu vou buscar tudo que pode e que não pode. Se vai ter essas meus descritores, meus sinônimos, minhas palavras-chave, entretermos, no título, resumo, introdução, referências, autores, tudo, tá? Mas para não vir muito lixão, eu posso vir aqui e já jogar um filtrozinho inicialmente para title e abstract, tá? Geralmente eu faço isso. Mas se eu não encontrar nenhum artigo, eu volto para todos os campos e vejo se eu encontro, tá? E daí eu coloco aqui, copio e colo a minha mini estratégia de busca da população. Ó, vou adicionar no box. Ok, olha lá. Beleza? O que eu vou fazer? Buscar. Só a mini estratégia da população. Busquei. Olha o tanto que eu encontrei. Nem sei isso aqui, 55.902.184 resultados. Por quê? Porque eu utilizei o operador booleano OR, que é um operador booleano de quê? De soma. Então, obviamente que eu vou encontrar muita coisa. E aí, agora eu vou fazer o mesmo processo para quê? Para a minha intervenção. Então, eu vou sair aqui, vou lá no meu quadro de pesquisa estruturada, copiar
a minha mini estratégia de busca da intervenção, faço o mesmo processo. Aí eu vou lá em Advanced, faço a mesma coisa. Se eu coloquei todos os title e abstract para a população, eu vou colocar também para intervenção, para evitar o lixão, tá? Ah, mas você não falou que precisa de uma busca abrangente? Mas eu consigo ter uma busca abrangente se a minha pergunta tem bastante estudos com title e abstract. Só se no caso de não encontrar nada, tá? Eu volto lá e coloco todos os campos. Mas se quiser colocar todos os campos direto, não tem problema. Vai quase dobrar aquele número de resultados ali que a gente colocou. Copio, adiciono no box, pesquiso. Ah lá, 19.935 resultados. Vocês devem estar pensando assim, caraca, vocês estão loucos? Como é que o juiz, o colaborador, vai avaliar esse tanto de resultado? Calma. Por enquanto, a gente só está utilizando as mini estratégias de buscas. Oi. Nós ainda não fizemos a interseção. Entendi. Aqui você está unindo um ao outro e vai somando, é isso? Esses resultados que vão aparecendo? E depois a gente está buscando individual, né? Individualmente. Nós estamos recuperando os artigos relacionados à mini estratégia de busca, de cada letrinha em separado. Depois nós vamos fazer a interseção, tá? Então eu busquei do I, deu isso aqui, 19.935. Entendi. Beleza. Volto lá. Chato é ficar indo e voltar. Mas não tem problema. Aí volto aqui no meu quadro, agora vai ser o desfecho, né? Copio aqui, ó. Não copio o conjunto, tá? O conjunto é só para eu ter uma referência. Copiei aqui, tá? Vamos lá, de novo. Bom que aqui é mais rápido que o Meet. O Meet, esse processo demora um pouquinho. Costuma dar mais delay ainda. Então, vamos lá. Advanced, Title e Abstract. Colei aqui. Adicionei no campo. Busquei. Encontrou muita coisa também. Olha só, 1.318.523 resultados. E daí, olha que legal. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a interseção. Aí eu vou lá no meu mini estratégia de busca, no meu quadro de pesquisa, que é onde eu estou elaborando. Eu vou fazer a interseção. Então, deixa eu só pegar aqui para ficar tudo quadrinho. Só para ficar mais fácil para visualizar. O que eu vou fazer? O meu conjunto 4 vai ser, dou um espaço, o meu conjunto 1, and o meu conjunto 2, and o meu conjunto 3. Entenderam? Porque entre as letrinhas eu utilizo qual operador booleano? O and. Tá? Mas como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou voltar lá na PubMed. É um vai e volta, né, pessoal? Vou em Advanced. Olha o que a base faz. Ela me dá o histórico. E daqui do histórico eu já faço a combinação. Eu não tenho que combinar o conjunto 1, conjunto 2 e o conjunto 3. Não tem? Então, vamos combinar. Ó. Eu venho aqui nos 3 pontinhos e adiciono no box. Ok, beleza? Venho no conjunto 2, nos 3 pontinhos, e adiciono com qual operador booleano? And. And. Adicionou. Ó. Venho aqui no meu desfecho, nos 3 pontinhos,
e adiciono com qual operador booleano? AND. AND. Vou lá dar aquela conferida e busco. Olha que legal, 582 resultados. Ou seja, quando eu fiz a interseção... Oi? Desculpa interromper. E se eu fizer do jeito que você fez, sem combinar? Eu coloco lá no quadrinho, aí vou no end, coloco os outros, vou no end de novo, não é a mesma coisa? Olha, não, porque você não fecha... Se você fechar os parênteses, sim. Por isso que eu prefiro fazer individualmente. Então, às vezes, pode ser por isso que eu estou achando só 7 artigos e nenhum respondeu minha não serve para o meu estudo. Por quê? Porque eu gosto de fazer dessa forma, que você faz individualmente e a própria base ela vai te dar o histórico com os conjuntos para você combinar. Entendi. Deu para entender? Dá um pouquinho mais de trabalho, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é uma coisa mais certa. Entendi. Tá? Aqui, obrigada. 500, por nada. 582 resultados. Tá? E aqui, ó, eu tenho a minha estratégia de busca, que eu posso copiar e colar ela, ó, lá na minha... Vamos lá, só para mostrar aqui rapidinho. Vou e volto de novo. Eu venho aqui, meu quadro de pesquisas, e ó, colo ela aqui. Por quê? Essa estratégia de busca já elaborada pela base é a que eu vou colocar na minha revisão sistemática, dessa forma aqui. Aí, quem fez essa pergunta anterior? Fui eu, Leandra. Leandra, aí essa aqui, tá? Essa aqui, se eu colocar lá no box, ela vai me dar os mesmos resultados. Ah, sim, entendi. Entendeu? Por isso que eu coloco ela na minha revisão sistemática. Por quê? A minha revisão sistemática não tem que ser transparente e reprodutível, porque qualquer pessoa que utilizar a mesma estratégia de busca e atualizá-la deve encontrar os mesmos resultados. Sim. Ou seja, não, sem atualizá-la, né? Que atualizando vai encontrar... atualizar pode ser que encontre mais. Mais resultados, né? Os artigos mais atuais. E aí eu posso centralizar aqui para justificar para ficar bonitinho. Então, essa daqui é a minha estratégia de busca da PubMed. Mas, Carlos, esses conjuntos que você fez aqui, essa aqui é a estrutura da estratégia de busca para eu chegar na estratégia de busca final. Professor, outra coisa, tem que estar na ordem do pico, por exemplo, entrando primeiro com a população, com a intervenção? Não, mas eu coloco na ordem porque já para padronizar e eu gosto de tudo certinho. Não, tá, é porque como o meu ainda não tem nada definido, por isso que eu estou perguntando se é população, né? Mas eu tenho dúvidas sobre se é interesse. E dependendo do seu desfecho, você pode resolver não colocar o desfecho na estratégia de busca, só trabalhar com população e intervenção. Inclusive, tem autores de revisão sistemática que faz isso. Aí ele vai o quê? Depois ele vai filtrar para poder encontrar os resultados relacionados ao desfecho. Mas eu, geralmente, pelas minhas perguntas até hoje, eu coloquei desfecho. Tá? Tá. Vamos voltar então lá, que tem umas coisas por nada, tem umas coisas importantes na PubMed. Vamos voltar lá na PubMed. Aqui. E aí voltei na PubMed. Aí eu tenho 582 resultados, ok? Beleza. Como eu estou logado, essa minha busca, eu tenho um histórico dessa busca aqui, tá, pessoal? Por isso que é importante. E aí eu vou para os filtros, tá? Então, vamos supor que eu só quero ensaios clínicos randomizados. Eu venho aqui, clico, ó, Randomized Controlled Trials. Nossa, meu inglês é péssimo. Ó, filtrei, já diminuiu, tá? Mas, para gente que está trabalhando com revisões sistemáticas de intervenção, eu
recomendo filtrar para ensaios clínicos randomizados. Olha, já passou para 247 resultados. Mas quando eu filtro, eu preciso colocar o filtro, tá? Eu preciso informar na minha revisão sistemática qual o filtro que eu coloquei, tá bom? Mesmo se não for no texto, no material suplementar. E aí, eu posso filtrar mais coisas aqui, tipo, eu posso vir aqui adicionar filtros e eu só quero estudos com humanos, tá vendo? Ó, eu fui em espécies humanos, que é a maioria das nossas pesquisas. Vou lá mostrar, já deu uma filtrada. Peraí, não, ele só adicionou aqui. Ele só adicionou o filtro, tá? Agora que eu vou clicar em humanos, que vai filtrar. Não, no caso aqui não tinha nenhum estudo com animal, então permaneceu os 247. Se eu estou estudando COVID, tá? Se o meu tema é COVID, eu posso vir aqui nessa linha do tempo aqui, ó, e puxar, ó, para 2019, que eu não tenho necessidade de incluir estudos pré-pandemia, tá? Mas não é o nosso caso. Lembra que eu falei que quando a gente restringe ano, pode ser que tenha um estudo lá, bem clássico, lá no início, que responde a nossa pergunta, e ele é importante e a gente deixa de colocar, e pode ser que até um revisor que conheça esse estudo rejeita, ou então peça para fazer alterações, fazer uma nova estratégia, enfim. E tem outros tipos de filtro. Eu só quero estudos com texto completo. Clico aqui, 244. Deu para entender a questão dos filtros, pessoal? Sim. Deu, professor. Toda base tem os filtros. Algumas têm mais filtros que as outras, tá? A maioria dá para você adicionar filtro também. Pode falar quem... Fui eu aqui, a Leandra. O professor, nesse estudo não entra meta-análise, não? Não. A meta-análise tá. é o que eu posso fazer se meus estudos foram homogêneos, depois que eles forem selecionados e eu ter aplicado os meus critérios de elegibilidade. Então tá. Por que não entra clinical trials? Porque aqui são protocolos clínicos, tá? Agora, eu lembro que Eugênio está na sala. Eugênio. Porque o Eugênio tinha me falado que a respeito de fazer uma over-review, que é revisão de revisões. Aí, no caso, ele aplicaria um filtro Systematic Review. Por quê? Ele só vai precisar de revisões sistemáticas, ok? Não é o nosso caso. E aí, eu posso, se eu não for trabalhar com nenhum site, nenhum gerenciador de referências, nenhum site, no caso do tipo o Rhino, para poder fazer a seleção dos meus estudos, se eu for fazer uma seleção manual, eu tenho a opção de enviar por e-mail para os juízes. Então, vem aqui. Aqui já está a minha estratégia de busca, com os filtros. Eu coloco o e-mail, aqui já está o meu e-mail, tá? Todos os resultados da página, porque eu quero exportar todos os resultados. Formato. Posso colocar abstract, para ir o resultado, o resumo também. E send e-mail, envio o e-mail. Mas não é o nosso caso, porque, né, e-mail já está ultrapassado. A gente vai salvar aqui para mandar para o Ryan. Então, eu vou salvar nesse formato aqui, ó, PubMed. E aí, criar arquivo. Ele vai criar um arquivo aqui. Deu para vocês verem esse arquivo que ele criou? Não aparece para vocês? Não aparece, né? Não deu para ver, não. Eu não vi. Ele criou um arquivo TXT que aparece só para mim, que esse arquivo TXT eu vou salvar na minha área de trabalho, ou numa pasta que eu
que eu for montar, eu até recomendo que monte essa pasta, PubMed, coloque esse arquivo aqui, porque depois eu vou exportar para o Ryan, que é a nossa reunião extra, que nós vamos fazer lá na frente, tá? Então, tá feita a nossa estratégia de busca da PubMed, tá? E depois, para as outras bases, eu vou traduzir de acordo com a especificidade de cada base, tá bom? Dúvidas? Não é dúvida, mas é só te falar que toda vez que eu vou assistir na aula, estaca zero, volta tudo de novo. Mas é porque estratégia de busca é a parte mais chata. Antes eu achava difícil e chato. Agora que eu peguei um pouco de prática, eu só acho chato. Vai acontecer isso com vocês também. Não, mas é porque agora ficou mais claro como é que eu tenho que fazer a pesquisa em si, né? Porque eu não estava fazendo dessa forma. E aí se você não fizer dessa forma, fizer uma busca, tipo, igual você falou, de colocar tudo direto, sem colocar parênteses, aí você pode não encontrar resultados ou encontrar muito poucos resultados, que nenhum dos artigos responde a sua pergunta. Pois é. Bom, é fazer como ver. Agora, tem a situação, só para explicar a situação que poderá acontecer com vocês, de encontrar muitos resultados, porque tudo vai depender da pergunta. E aí eu vou filtrando dentro das possibilidades. Mas aqui, se eu não colocasse title e abstract, lembra que eu coloquei lá? Lá antes de, quando eu fui montando as mini estratégias, com certeza ia aparecer mais resultados aqui. Mas eu já dei uma cortadinha lá na frente. Ô, professor. Oi? Eu selecionando ali só os artigos que eu tenho por completo, isso não perde como se fosse... imaginei. Você não esgota a literatura. Eu só coloquei aqui como exemplo, mas eu não utilizo esse filtro, não. Olha lá, vou até tirar. Uhum. Eu não utilizo, não, porque você pode ter vários artigos que não está disponível em texto completo que respondem a sua pergunta de pesquisa. Justamente, tá. Entendi. Aí, se ele entrar na sua revisão sistemática, você vai ter que se virar. Assim. Entrar em contato com o autor, ir lá no site clandestino. Sim. Entendeu? Entendi. Tá bom. Pessoal, mais dúvidas? Parece que no início, né, eu vou falando, vai ficando confuso, aí no final que a gente fala, olha, é assim, é dessa forma. Porque acaba, como é muito detalhezinho, eu acabo embolando, confundindo vocês no início, no decorrer da aula. Mas depois a gente vai acertando. Até porque hoje eu passei o carro na frente dos bois lá. Tal. Vamos voltar lá no quadrinho agora, ó, só para a gente ver como é que ficou. Tem um artigo que colocaram até esse quadrinho. Eu achei legal, mas só foi uma revisão integrativa. E parece que foi até de membros do Labim. Eu falei, olha, o nosso quadrinho que a gente utiliza na aula. Então, ou seja, o GFA ele está contribuindo aí. Então, o quadrinho ficou assim, ó. Eu monto o quadrinho. Ai, Carlos, mas por que você não colocou o anciano, os termos em espanhol, os sinônimos em português? Porque fizemos a busca na PubMed, só termo em inglês, tá? Aí, na BVS, na Lilacs, aí eu vou colocar os outros termos. Mas funciona da mesma forma, só que nas outras bases eu já vou adiantar. Eu tiro esse termo mesh aqui, ó, tá? Eu só deixo daqui para lá o termo em inglês e vou acrescentando português, espanhol e tal. Que o mesh é específico da PubMed. Deu para entender? Eu tiro isso aqui, ó. Sim. Vamos supor que eu vou fazer a busca na Scopus. Eu venho aqui, tiro e acrescento mais termos. Não, a Scopus é só em inglês também. Se fosse BVS, que eu entraria aqui com o, anciano, aí por diante. Beleza? Carlos, eu estou levando uma surra aqui do caramba.
porque eu pensei em fazer com treinamento de potência, né? Força rápida, e não tem power training, não tem nada, nem na BVS e nem no PubMed. Tem treinamento de força, strength training e tal. Mas no DEX? Mas power training ou plyometrics, não tem nada. Vamos lá no DEX para ver. Vamos aproveitar a sua dúvida aí. Não, acabei de voltar. Estou trazendo a novidade para você. Mas eu estou quebrando a cabeça aqui. Aí fui para o Google acadêmico, lá tinha. Mas o Google Acadêmico tem tudo, lá é lixão. Sim, é aquele negócio. O que eu observei aqui está muito relacionado com ciências da saúde, com a área médica, mas não pega a parte do treinamento esportivo. Entendeu? Estou julgando os termos aqui que você falou. Realmente não estamos achando nada. Vocês estão visualizando? O plyometrics é com Y. Sim. Não, mas você pode colocar em português aqui, ó. Sim, também. Não tem pliometria também. Cara, apanhei muito. Potência. Eu fui pro lixão mesmo. Ou então para aquele outro. Peraí, calma. Do outro. Potência, encontramos 6 resultados. Vamos verificar se um desses 6 tem a ver. Normalmente Pode ser energia elétrica, potência hidráulica, terapia, potência, mas é da homeopatia aí. Gosto nem de ver essas coisas. A potência da vacina? Não tem. Fala mais algum termo aí, irmão. Dentro do bom, cara, eu cheguei a buscar em alemão. Schnellkraft. Força rápida. E acho que também não achei, mas o PubMed e o DEX não falam em alemão. Então, vou te dar uma sugestão. Você coloca treinamento de força, que é o Resistance Training, e ele vai buscar todos os treinamentos de força. Eu já vi. Daí vai buscar muita coisa, confere. Uhum. E aí os juízes da sua revisão sistemática, os colaboradores, eles vão selecionar os artigos baseados nos critérios de elegibilidade que você colocar para eles. Uhum. Você só vai querer força explosiva. Aí, dentro dos artigos de treinamento de força, que você vai encontrar muita coisa, com certeza vai ter força explosiva, porque é abrangente. Agora, se você for fazer uma busca na Lilacs, na PubMed, na BVS, você pode colocar, além do termo Resistance Training, em inglês, você coloca treinamento de resistência, treinamento de força, treinamento resistido, força explosiva, treinamento pliométrico, pliometria. O que eu vou tentar fazer agora, que eu vou mexer agora, é na EBSCO, na base esporte disco. Tá. Aí vou dar uma fuçada ali também. Mas é aquele negócio. Só em português, o treinamento de potência, eu achei 166 artigos só em português. Ou seja, e as revistas não eram ruins, não. Mas você não pode ficar só com termos em português, não. Jamais, hein? Não, lógico que não. Claro. Mas é aquele negócio. Se uma base não me dá o que eu quero, eu tenho que ir para outra. Não, no mínimo 3 bases. No mínimo. Só que eu estou pegando uns artigos aqui de revisão sistemática que os caras não saem do Medline e do Cochrane. É porque são as bases obrigatórias para quem está trabalhando, para quem vai elaborar revisão sistemática de intervenção e voltado para a área da saúde. As obrigatórias, Medline via portal PubMed, Cochrane Library, que é a Cochrane, né? Embase e como a gente está no Brasil, né? A Lilacs. E ainda pode acrescentar ainda uma multifuncional, que é Scopus ou Web of Science, e ainda uma específica da área. No caso da fisioterapia, quem é da fisioterapia vai buscar na Pedro, quem é da enfermagem na Sinal.
Para nós da educação física, eles falam que é esporte disco, mas esporte disco consegue recuperar muito pouca coisa. Eu estou abrindo o Esporte Discos agora, eu vou dar uma fuçadinha nela. Vamos ver. Ótimo. Mas, além do Mauro, alguém tem mais alguma dúvida? Não, da minha parte, não. Ah, beleza. Pessoal, lembra que eu coloquei aquele link para um webinar que teve de Pergunta Pico? Quem que assistiu? O professor, eu não assisti. Foi no dia do aniversário do meu marido, mas Muito interessante. Muito interessante. Eu não sei se eu consigo, porque eles mandam depois para quem assistiu o link do curso. Eu vou conferir se ele está no YouTube e se ele está aberto. E se ele tiver, eu vou compartilhar para vocês. Porque eles costumam mandar no YouTube para quem fez o curso, mas costumam colocar uma chave. Aí já aconteceu isso. Ou então fica disponível só durante um tempo. Eu vou verificar. Foi muito interessante. À medida que for aparecendo os webinars, né, de revisões sistemáticas, aí eu vou compartilhando o link lá para vocês se inscreverem e participar. Tá. Inclusive, eu compartilhei um sobre revisões temáticas de estudos observacionais, qualitativos, né? Só que já passou. Mas aí eu até adicionei a página nos meus favoritos aqui, eu ativei notificações, porque quando tiver novamente, eu vou tentar fazer, porque sempre nos nossos GFAs tem participantes que a pergunta, que a revisão sistemática vai ser de estudos observacionais. E aí eu... Esquece de mim não, hein, professor? No momento, eu estou um pouco limitado para poder instruir qual a melhor ferramenta. Tem ferramentas que eu não conheço. Mas aí eu pretendo fazer isso sim. Se tiver novamente, né? Eu vi um curso, me parece que vai ter uma parte, um curso do Léo Costa, de revisão sistemática, é pago, é bem carinho, mas é muito bom, o Léo é muito bom, tá? Eu sigo ele no Instagram, sigo ele no meu canal do YouTube. Ele tem Léo um o quê, professor? Léo Costa. Léo Costa. E o Instagram dele é só... Eu consigo achar, sim? Deixa eu ver aqui. Depois eu compartilho no grupo. Ah, então tá. Eu compartilho no grupo. Ele é muito bom. Ele tem um curso de revisão sistemática, é bem caro. E dentro do curso dele tem uma parte que é um bônus, na verdade, que é sobre as revisões temáticas de estudos observacionais. Mas aí já faz o pacote completo, né? Sim. Inclusive, a semana que vem ele vai dar uma semana de lives aí, muito interessante. Mas é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Não, agora não. Por enquanto, não. Já tentam fazer a estratégia de busca de vocês, tá? Deixa eu interromper. Tentam fazer a estratégia de busca de vocês. A aula está gravada, então esse passo a passo, apesar que eu fui bem devagarzinho, mas é importantíssimo que a aula tenha sido gravada, porque depois vai ficar bem mais prático, só ir olhando e fazendo, repetindo, né? Passo a passo. É porque aí vão vir as dúvidas e a gente vai poder dar uma olhada, né? Exatamente. Se Professor, der tempo... Oi? Depois desse O, eu sempre coloco espaço, não é? Do O? Como assim? Quando eu estou digitando ali na minha busca as palavras que eu encontrei O, né? Sempre, o O e o END, um espaço. Quer ver? Tá. Vou voltar aqui, compartilhar só o quadrinho de novo. Ó, risk factors, mesh, né? Que é o termo mesh, obrigatório. Or, espaço, risk factors, espaço, or.
Se acontecer isso aqui, ó, estão visualizando aqui o quadrinho? Sim. Se acontecer isso aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, em amarelo. Dá ruim na busca. Então, eu recomendo que, quando forem fazer a estratégia de busca, façam descansados, tá? Com tempo para fazer, porque qualquer errinho numa aspa, num espaço, você vai ter que voltar no zero, refazer sua busca, porque é muito difícil encontrar depois do errinho. Sim. E não tem não precisa colocar aspas quando é uma palavra só, não, precisa? Se colocar também não tem problema. Eu saio colocando em tudo. Ah, tá. Olha aqui um errinho aqui, ó. Na minha busca. Eu peguei, eu acho que deu certo lá, porque eu acho que foi alguma coisa que eu mexi aqui agora. Mas eu identifiquei um errinho aqui, não tinha espaço. Mas quando eu copiei e colei lá, deu certo, porque senão ela ia sinalizar. Uhum. Algumas bases sinalizam, outras sinalizam e identificam, mas são poucas, tá? Mas é melhor você fazer tudo certinho. Então, quanto mais metódico você for aqui na elaboração da estratégia de busca, melhor. Carlos, Oi. eu sou a Vânia. Só queria tirar uma dúvida. A base de dados para enfermagem e para filosofia, quais são? Para enfermagem é sinal. Para filosofia, eu desconheço. Tá. Escreve sinal mesmo? O chat está disponível, deixa eu ver aqui. Tá. Sinal. Está no chat. Consegue visualizar? Ainda não. Aqui, ó, Lidiane colocou. Léo Costa, prática baseada em evidência. Esse mesmo. Gosto muito dos vídeos, das lives dele. Ele tem um podcast muito interessante. Inclusive, tem um podcast de revisões temáticas com uma especialista em revisões temáticas da Cochrane. Muito bom o podcast. Acho que foi semana retrasada que ele soltou o podcast. Mais dúvidas, pessoal? Ele até vai dar um curso agora, professor, do dia 27 até o dia 30. São 4 aulas. Semana PBE, Semana Prática Baseadas, PB Week, que ele chama, né? Que é de prática baseadas em evidências. Eu participei de uma live, de algumas lives de PB Week. É muito legal. Não é específico de revisões temáticas, não, mas ele tem uma parte da PB Week que ele ensina a você analisar revisões temáticas. E daí você acaba se familiarizando com ferramentas, com algumas coisas que a gente conversa aqui no nosso GFA. É muito interessante. Mas é isso, pessoal. Então, ó, já está 10 para as 10 aí. Vamos encerrar por hoje. Se surgirem mais dúvidas, bota lá no grupo e me marca, por favor, tá? Eu vou colocar, já colocaram aqui no chat, né? Se puder colocar lá no grupo. Essa nossa reunião de hoje, ela não tem um material em PDF, tá? É assistir a aula gravada mesmo, tá bom? E pega o material da aula passada, dá uma lida e assistam a aula de hoje, que aí já fica bem legal, fica bem consolidado aí o conteúdo sobre estratégia de buscas, tá? Onde que vai ficar essa aula gravada? No mesmo... Ou agora Como hoje é a Lidiane que tá gravando, a Lidiane, né? Isso. Me parece que ela Teams vai passar. também? Me parece que vai passar para a Rafaela e a Eu vou ter que Rafaela vai baixar. coordenar lá. Tem que baixar, esperar baixar, e quando ela ficar disponível, porque eu acho que demora um pouquinho para ficar disponível. Aí eu baixo e mando para a Rafaela.
Em breve também o Ronaldo deve estar Obrigada. aí colocando lá no YouTube do Labinho. Ah, legal. Pode encerrar, né, professor? A gravação? Pode encerrar. Até a próxima aula. A próxima aula é sobre